9h32 da economia para o internacional. Fabrício Naitsky já está por aqui para a gente falar um pouquinho mais da campanha nos Estados Unidos. Tudo bem, Naitsky? Tudo bom, Rafael? Boa sexta. Para nós. Donald Trump e Kamala Harris cumprem agenda de campanha no Texas. Hoje, Texas não é um swing state, né, Fabrício? Nem um pouco. Aliás, o Texas escolhe candidatos republicanos à presidência desde 1980. A última vez que um democrata foi escolhido presidente no Texas foi em 1976, Jimmy Carter. De lá para cá já são 4 décadas que se passaram e desde então o Texas é um estado 100% republicano. A Kamala Harris vai para Houston, ela vai estar ao lado da Beyoncé, a cantora Beyoncé, e ela vai passar uma mensagem muito focada na questão do aborto, porque o Texas é um estado considerado extremamente conservador no que diz respeito à legislação do aborto. Foi o primeiro estado americano, em 2021, a proibir o aborto após a 6ª semana de gestação. E a Kamala Harris vai usar o estado do Texas não para tentar conquistar eleitores ali, mas para passar uma mensagem nacional em relação às mulheres, em relação ao aborto. Ela tem uma vantagem no eleitorado feminino contra Donald Trump. Segundo as pesquisas, ela tem 49% dos votos de todas as mulheres nos Estados Unidos contra 36% de Donald Trump. Então ela quer ampliar essa diferença porque a disputa nos outros estados está bastante apertada. No Texas, nem tanto. O Donald Trump, por outro lado, vai para Austin, no Texas também, no podcast do Joe Rogan, que aí é um podcast muito conhecido lá nos Estados Unidos. A gente falava até na última semana da possibilidade da própria Kamala Harris participar desse podcast, mas ainda não encontraram espaço na agenda para que isso aconteça. E aí depois ele segue para o estado do Michigan, esse sim, um swing state. E aí falando do swing state, a gente tem um mapa para trazer aqui para quem está nos acompanhando por imagens, que é uma projeção da ABC News com a agência 538, que faz pesquisas eleitorais nos Estados Unidos, que mostram qual é a situação de momento em relação às pesquisas, em relação às intenções de voto lá nos Estados Unidos. A gente lembra que um candidato para ser eleito precisa de 270 votos do colégio eleitoral e aí a gente tem aqui mais ou menos garantidos 226 para Kamala Harris, 246 para Donald Trump. Nesse mapa, para quem está nos vendo por imagens, quanto mais azul o estado, mais inclinado ele está a votar no Partido Democrata, maior a vantagem do candidato democrata, quanto mais vermelho, maior a vantagem do candidato republicano. Então o que está aqui em roxo é o que vai ser decidido ali no voto a voto. Disputa até o final. E aqui esses que estão quase brancos, aqui Arizona e Geórgia, são estados levemente mais inclinados a votar no Donald Trump, a votar nos republicanos. E isso que diz não são só as pesquisas, mas também a história. E aí a importância de alguns estados-chave. A gente tem falado muito, por exemplo, do Michigan, que é onde o Trump vai hoje, que tem 15 votos no colégio eleitoral. Só que tradicionalmente isso é um estado democrata. A grande disputa vai ficar ali no cantinho, na Pensilvânia, 19 votos do colégio eleitoral que podem fazer a diferença. Se a Kamala Harris ganha, por exemplo, Nevada, Michigan, Wisconsin e Pensilvânia, que são estados tradicionalmente democratas, ela está eleita. Se o Trump ganha Pensilvânia, Carolina do Norte, Geórgia e Arizona, ele está eleito. Aliás, ele não precisa nem ganhar necessariamente a Pensilvânia, ele pode até ficar ali mais empatado, mas ganhar a Carolina do Norte, Geórgia, Arizona e Nevada, por exemplo, que tem 6 votos do colégio eleitoral. E aí ele está eleito. É uma disputa que vai ser decidida voto a voto e por isso o foco das campanhas está nesses estados dos swing states. Os 7 estados pêndulo que vão poder ter uma mudança eleitoral e que vão decidir essa disputa em novembro. Vamos ouvir o Vilela? A cada pesquisa, a cada projeção, fica cada vez mais evidente que nós estamos diante, talvez, se não da história, de uma das eleições dos Estados Unidos mais competitivas da história recente do país, né, Vilela? Exatamente, Colombo. A entrada de Kamala Harris, ela trouxe um novo ímpeto, um novo fôlego para o Partido Democrata nessa campanha. Enquanto estávamos com Joe Biden, havia ali a expectativa talvez de uma disputa um pouco morna, era um candidato que não empolgava a sua militância, a militância democrata. Com Kamala Harris, isso mexeu um pouco, esse tabuleiro mexeu e fez valer uma máxima, uma realidade que nós percebemos em todos os processos eleitorais americanos, que é o de uma disputa bastante
bastante polarizada, uma disputa bastante aguerrida. Desde 40 anos atrás, com Ronald Reagan, no início dos anos 80, nós não temos uma distância muito significativa entre os dois candidatos. E agora vai ser, da mesma forma, essa disputa muito clara, especialmente nos swing states, nos estados que podem dar uma inclinação para um ou para outro. Porque no voto, na urna, pelo que parece, os votos de ambos os candidatos serão bastante próximos e esses últimos 20 dias, pouco mais de 20 dias para as eleições americanas, prometem bastante.